A palavra de hoje se encontra no Evangelho de Mateus e faremos a leitura do capítulo 7, versículos 13 e 14. Apenas 2 versículos hoje. Evangelho de Mateus, versículos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Até aqui a palavra do Senhor. Ah, é verdade, meus irmãos, antes da oração esqueci de liberar os pequenos. O William falou, achei que era o volume. Então as crianças até 6 anos podem se dirigir à salinha, né, onde elas vão ouvir a palavra do Senhor na sua própria linguagem, de forma acessível. Então até 6 anos estão liberados. Como o texto é pequeno, irmãos, eu vou me permitir ler de novo, tá? Foi falha aqui do pregador. Então, Mateus, capítulo 7, dos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Até aqui a palavra do Senhor. Agora sim, oremos mais uma vez. Senhor bondoso Deus e amado Pai, te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque ela é revelada a nós, primeiramente, na Tua Escritura, e o Teu Espírito Santo a aplica no nosso coração, transforma ela em vida para a nossa alma. Senhor, louvamos o Senhor por isso. Louvamos pela igreja que o Senhor reuniu sob a autoridade de Cristo. Mais uma vez pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja, para que possamos entender e aplicar a Tua palavra em nossa vida, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Cristo. Amém. No clássico infantil Alice no País das Maravilhas, tem uma cena, um diálogo entre a Alice e o gato de Cheshire, que é aquele gato esquisito, que aparece às vezes só sorrindo, às vezes dá um pouco de medo, né? Eu vou ler para vocês do livro, tá? Não é o filme da Disney, não. Entre o gato e a Alice. A Alice encontra o gato, ela está perdida, querendo voltar para casa, então ela faz a seguinte pergunta: poderia me dizer, por favor, que caminho devo tomar para sair daqui? Isso depende bastante de onde você quer chegar, disse o gato. O lugar não me importa muito, disse Alice. Então não importa que caminho você vai tomar. Desde que eu chegue em algum lugar, certo? Acrescentou Alice em forma de explicação. Ah, você certamente vai chegar em algum lugar, disse o gato, se caminhar bastante. A experiência de Alice no País das Maravilhas é a experiência que a maior parte das pessoas tem na vida. Elas consideram que apenas o viver dia após dia, apenas o caminhar, lhes é suficiente. E nem é bom pensar nessas coisas, nem é bom pensar muito para onde a gente está indo, o nosso destino final. A verdade é que a gente mal para pensar nessas coisas, porque o que importa é o caminho. Não importa muito onde a gente vai chegar. Mas o texto que nós acabamos de ler hoje, o texto que nós acabamos de ler e vamos refletir hoje, nos mostra que Jesus nos ensina que existem apenas 2 caminhos, e que o caminho é importante sim, e que cada um desses caminhos vai levar a um local completamente diferente. Um, a perdição eterna, o outro, a salvação eterna. O que nós veremos hoje, então, é que só existe um caminho para a salvação eterna, e esse caminho nos é oferecido somente por Cristo. Então, nós vamos ver isso em 2 partes. O primeiro, o caminho estreito, e depois, primeiro o caminho largo e depois o caminho estreito. Então, o versículo 13 que lemos, de novo, entrai pela porta estreita. E Jesus faz um parênteses. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela.
Quando a gente vê, então, e tenta entender o que é esse caminho largo, o que é esse caminho espaçoso, o qual Jesus se refere, a gente pode dizer, primeiro, que é um caminho, uma espiritualidade que aceita de tudo. Não muito diferente dos nossos dias, mais ou menos naquela máxima da nossa cultura que todos os caminhos levam a Deus, que não importa o que você vive, não importa a maneira como você vive, o importante é você fazer boas ações, o importante é você viver o amor, é você amar aos outros. Mas no final das contas, o seu destino vai ser um bom destino. Talvez essa seja a melhor tradução desse caminho largo para a nossa cultura, que não aceita caminhos estreitos, que não aceita pensamentos restritos. Nas palavras de um monge brasileiro muito conhecido, e eu tomei nota aqui da fala dele, olha o que esse monge vai dizer: a espiritualidade é a conexão do humano com o divino. Espiritualidade não quer dizer exatamente seguir uma religião ou outra. Significa que você deseja que a sua vida se transforme para conseguir viver essa tal espiritualidade. É esse reencontro com a sua essência. Irmãos, não se enganem, por mais bonito que isso possa parecer, não tem mais porta mais larga do que essa. Porque, nas palavras de Jesus, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Não há porta mais larga do que aquela que aceita todos os caminhos, do que aquela que aceita toda a moralidade ou a sua pretensa moralidade. Não há caminho mais espaçoso do que aquele que comporta o nosso ego, o nosso próprio sentimento de certo e errado, os nossos próprios conceitos de verdadeiro e falso. Não existe caminho maior do que aquele que chama o pecado de ofensa, de preconceito e de intolerância. O caminho largo não necessariamente é um caminho fácil. E muitas pessoas, olhando para esse texto, o interpretam de uma forma equivocada, dizendo, não, porque o caminho largo é aquele caminho fácil, mas a vida do crente vai ser sempre difícil, vai ser muito braba, você sempre vai passar por limitações e provações. Isso acontece na nossa cultura evangélica popular, quando às vezes você pergunta assim para alguém, como é que você está? Nossa, está tudo bem, emprego está bem, os filhos estão bem. Cuidado. Isso daí, irmão, é um tempo de refrigério antes da aflição, antes da tentação, antes da provação, porque a vida do crente é marcada pela provação. Queridos, a Bíblia não é contra nós termos bons dias nessa terra. A Bíblia não é contra nós usufruirmos tudo aquilo que Deus nos dá de bom. O perigo está em depositarmos a nossa confiança, o nosso coração, as nossas afeições nessas coisas. O perigo está em nós invertermos também a lógica e dizer o seguinte, agora que eu sou de Cristo, agora que eu sou crente, agora que eu sou evangélico, nada mais vai acontecer de ruim na minha vida, porque as minhas portas estão abertas, os caminhos estão abertos, porque o anjo do Senhor vai na minha frente. Não tem a ver com facilidade ou dificuldade, gente. Muitas vezes, esse caminho largo é visto como uma negação direta e veemente daquilo que Jesus ensina, com certeza. Acabei de dar o exemplo do universalismo, do pluralismo religioso. É algo contra o ensino de Cristo. Mas muitas vezes, existem boas ações, existem boas posturas na vida daqueles que caminham no caminho largo. Para a gente entender, então, a profundidade desse texto, que chega a ser até bem conhecido e é tão profundo, embora curto, a gente precisa primeiro olhar para o seu contexto. Aqui em Mateus, embora a gente tenha um texto muito semelhante em Lucas, mas aqui em Mateus ele está dentro do contexto do Sermão do Monte. É como se Jesus começasse a sua conclusão. É o início do fim do Sermão do Monte aqui. Então, como toda boa conclusão, Cristo não vai mudar de assunto. Ele vai fechar, ele vai encerrar aquilo que ele abriu, aquilo que ele começou expondo no Sermão do Monte. Então, até esse momento, Jesus já havia ensinado o caráter do cidadão do reino de Deus.
como é reconhecido aqueles que são herdeiros do reino dos céus. Nas famosas bem-aventuranças, Jesus nos mostra quem são esses que são os verdadeiros salvos, aqueles verdadeiros filhos de Deus que vão herdar a vida eterna. Ele também nos ensinou como nós devemos viver esse caráter, apresentar as características de cidadãos do reino na vida prática, na nossa vida conjugal, no nosso relacionamento com as riquezas, no nosso relacionamento, na nossa oração. Inclusive, ele nos ensinou a orar ao nos dar o exemplo da oração conhecida como Pai Nosso. E agora, então, Jesus, já chegando à sua conclusão, iniciando a sua conclusão, ele nos traz 3 ilustrações que resumem a forma de viver daquele que segue o reino de Deus, daquele que herda o reino, daquele que é chamado filho de Deus. Que é a ilustração dos 2 caminhos, que é a ilustração das 2 árvores, aquela que dá fruto e a que não dá fruto, e a ilustração dos 2 fundamentos, aquele que é construído sobre a rocha e sobre a areia. Em todo o Sermão do Monte, na realidade, Jesus sempre apresenta 2 posturas, 2 maneiras de se viver. E o principal aqui do Sermão do Monte é que Jesus está preocupado não simplesmente com a execução dessas ações, mas com a motivação do coração daqueles que as praticam. Então, por exemplo, é possível nós afirmarmos que existem pessoas generosas, pessoas que realizam boas ações e fazem caridade e estão no caminho largo, no caminho da perdição, como, por exemplo, nós vemos em Mateus 6,2, no Sermão do Monte. Olha o que Jesus diz: quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Ou Mateus 5, 27 e 28, ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Vejam, no caminho largo podem haver pessoas caridosas, pessoas fiéis às suas esposas, mas que ainda assim não estão no caminho correto. Então, o que diferencia esses 2 caminhos? Como que eu posso definir, de fato, o que é esse caminho largo? Se não é simplesmente marcado pelas facilidades ordinárias e triviais da vida. 2 pessoas, uma caminhando no caminho espaçoso e outra no caminho estreito, podem executar as mesmas ações, mas por motivos completamente diferentes. T.S. Eliot conta uma história, e é uma história, gente, não está na Bíblia, pelo amor de Deus. É quase que uma piada, né? Uma anedota que diz o seguinte: Jesus chamou os discípulos para andar e pediu que cada um pegasse uma pedra. Ele falou: a gente vai andar alguns quilômetros, cada um carrega uma pedra. Pedro pegou a pedra desse tamaninho. E aí todos os discípulos exaustos, morrendo de fome, eles finalmente chegam no seu destino e Jesus fala: bom, então agora eu vou transformar a pedra de cada um em pão. E essa vai ser a nossa janta. E aí Pedro já fica emburrado. Passou um dia, no dia seguinte, Jesus: olha, a gente vai caminhar de novo, vocês peguem uma pedra. Aí Pedro, eu já saquei a parada aqui. Ele pegou a maior pedra que ele encontrou, cara. Tipo, ele mal conseguia carregar o negócio, botou nas costas, já ardendo assim, quando o ombro está ardendo, já estourando, não tem crossfit que chegue perto. Pedro lá não aguentava mais, chegando perto do final do caminho, já chega num rio, Jesus chega e fala: agora todo mundo joga a pedra na água, que o nosso almoço já está pronto ali esperando. E aí Pedro fica injuriado com aquilo. E aí a pergunta que Jesus faz para Pedro é o seguinte: para quem você estava carregando aquela pedra? Então, quando a gente carrega, de novo, uma anedota, gente, isso não está na Bíblia, não existiu isso, tá? Poderia ser qualquer outro personagem, que fica mais legal com Jesus e Pedro. Mas a gente pode fazer coisas para o nosso interesse, visando motivações
carnais, motivações humanas. Isso é o caminho largo. É aquele caminho que precisa ser largo o suficiente para caber o nosso próprio ego, o nosso próprio orgulho, as nossas próprias ambições. Muitas vezes nós vamos querer viver uma vida cristã como Pedro carregou a segunda pedra, para que conquistemos algo de Deus. O caminho largo é para aqueles que se julgam merecedores da salvação, pelas suas ações. O caminho largo é para aqueles que pensam que eles próprios são conhecedores do bem e do mal. O caminho largo é para aqueles que querem impor o seu senso de justiça para Deus. O caminho largo é para aqueles que vivem para si. E para onde esse caminho nos leva? Quando algumas pessoas têm contato com o cristianismo, têm contato com a fé cristã, aquelas que têm dificuldade em reconhecer, em admitir a verdade do Evangelho, muitas delas se deparam com o seguinte obstáculo, o da exclusividade. E talvez esse texto só reafirme essa dificuldade que muitos têm com o Evangelho. Pode soar intolerante, pode soar arrogância nossa. Como assim só os cristãos vão para o céu? Como assim Deus só ama quem acredita nele? Se Deus é amor, por que Ele não salva todas as pessoas, independente da sua religião? Só que embora esse pensamento aberto, uma mente aberta, pareça muito bem colocado, até muito altruísta, ele leva a um caminho de morte, porque quando olhamos de perto, ele restringe, ele esmaga, ele aprisiona aqueles que o seguem. Simplesmente porque não é possível você ver o todo da realidade no caminho largo. O caminho largo é sedutor à primeira vista. Superficialmente falando, ele é sedutor. Ele se apresenta como o melhor caminho, mas na medida em que o sujeito vai vivendo, ele só vai percebendo que ele vai sendo aprisionado por aquilo que ele acredita. E o que parecia tão largo afora, o vai acorrentando. Há uma ilustração, os adolescentes já conhecem ela, é uma história sobre alguns cegos que tinham uma missão de descrever um elefante. E cada cego ficou responsável para tocar numa parte do elefante. Então, um tocou numa perna, outro tocou na tromba, outro na barriga, outro na orelha. E aí perguntaram para aqueles cegos. Então, o cego que tocou na tromba, então me descreve aí esse animal, elefante, que você nunca viu. Olha, pela descrição aqui, ele é comprido, meio molenga, deve ser igual uma cobra, né? Beleza. Aí o que pegou na perna, não, ele é bem rígido, ele é firme, ele é duro, parece um tronco de árvore, não tem nada a ver com cobra não, esse negócio de elefante. Aí o que pegou na barriga, realmente, ele é grande, mas assim, ele é muito mais largo do que uma árvore. E aí, por último, o que pegou a orelha, não, ele é largo, ele é grande, mas assim, ele é fininho, parece uma folha de papel. Por que eu estou falando isso? Porque aqueles que defendem o pluralismo, que todas as religiões, de certa maneira, conhecem a verdade sobre Deus, conhecem a verdade sobre a transcendência, sobre a vida espiritual, eles vão dizer que as religiões não têm pleno conhecimento da verdade. Elas conhecem em parte. E, na realidade, são como esses cegos, tocando uma parte, cada religião tocou numa partezinha. Qual é o problema desse pensamento? Que, em tese, parece muito bonito admitir que todas as religiões têm algum grau de certeza. Esse pensamento é de extrema arrogância e de extrema restrição, porque ao dizer que todas as religiões só conhecem uma parte da realidade, esse observador precisa estar fora, enxergando a realidade do todo do elefante. Então,
Na realidade, um discurso que aparenta ser espaçoso é tão restrito quanto eles alegam ser o cristianismo. Aqueles que dizem que são tolerantes ao admitir que todas as religiões estão certas em parte, são extremamente arrogantes ao tomar para si que eles têm o conhecimento do todo. Aqueles que dizem que é prepotência dos cristãos quererem converter os outros à sua visão de mundo, não fazem nada a não ser tentar nos converter ao seu próprio pluralismo. Portanto, queridos, não tem como a gente defender uma mente aberta, um caminho que abarca todas as visões, sem sermos tão hipócritas quanto aqueles que nós julgamos ser. É interessante a maneira como Jesus coloca isso, do caminho largo, do caminho espaçoso, e um comentarista bíblico destaca esse ponto, que Jesus utiliza até então algo que foi positivo na Bíblia para descrever algo negativo. Então, um local espaçoso, um caminho espaçoso, era um caminho seguro, era um bom caminho para ser percorrido. Olha o que, por exemplo, Salmo 18, Salmo de Davi, vai falar: trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque ele se agradou de mim. Então, de fato, o lugar espaçoso é atraente, é confortável. E talvez Cristo tenha usado essa ilustração para mostrar justamente que, numa primeira vista, superficialmente falando, daqueles que olham de fora, daqueles que ainda estão avaliando a situação, esse caminho é espaçoso, mas ele nos chama a atenção. Cuidado, porque esse caminho que é superficialmente espaçoso, na verdade ele se revela mortalmente estreito. O caminho que parte de si mesmo, o caminho que admite que só ele tem a verdade, é um caminho que vai te enlaçar para a morte. E assim como uma cobra que começa muito frouxa e vai se enrolando em torno da vítima, assim é aqueles que andam pelo caminho espaçoso. Porque no final das contas, não tem como eles saírem daquela armadilha, daquela estreiteza que se transformou a vida deles. O caminho é espaçoso, a porta é larga, mas o destino é cruel. Mas Cristo não nos atenta somente para esse caminho perigoso, mas Ele ordena que nós sigamos um outro caminho. É interessante porque Jesus não simplesmente diz: olha, existem dois caminhos, agora vocês estão livres para escolher. Ele ordena, é um imperativo de Jesus. Por quê? Porque ele está concluindo o sermão dele. Então ele está querendo dizer o seguinte: olha só, eu já falei isso tudo sobre o reino, eu já falei isso tudo sobre os cidadãos, sobre aqueles que são os filhos de Deus, aqueles que vão herdar o reino dos céus, agora vivam dessa maneira. Olhem a motivação do coração de vocês, olhem por onde vocês estão andando, olhem as afeições dos seus corações, olhem as suas decisões e vivam esse caminho. Entrem pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho, que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. De fato, o caminho proposto por Cristo é uma porta estreita, simplesmente porque ele diz que não há outro meio de chegar ao Pai senão por ele. Quando os discípulos pedem para ver o Pai, ele diz: quem vê a mim vê ao Pai. E agora Cristo reitera a estreiteza, a dificuldade inicial desse caminho, aos olhos principalmente, ao dizer que só existem dois caminhos. Nem todos os caminhos vão conduzir a Deus. Na realidade, só um caminho vai conduzir a Deus, e todos os outros não são nada mais do que um único grande caminho, ladeira abaixo para a perdição.
E isso, num primeiro contato, é difícil. O Evangelho traz uma notícia boa, sim, de salvação para todo aquele que nele crê, mas também nos traz um fato da realidade, uma visão da realidade, um fato que ataca o nosso ego, que reduz o orgulho do nosso coração tão inflado, tão espaçoso de arrogância, quando diz que nós temos pecado, quando diz que não há ninguém que pode agradar a Deus, como o apóstolo Paulo em Romanos 3,10 afirma, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Enquanto os que passam pela porta larga afirmam que o problema está no mundo, aqueles que reconhecem a Cristo e passam pela porta estreita afirmam que o problema está neles mesmos. Afirmam que o problema do mundo é o pecado. E reconhecem, como Paulo reconheceu, que é pecador, dos quais ele se considerava o maior. A estreiteza dessa porta se dá justamente no reconhecimento do nosso pecado e da nossa necessidade de um Salvador, do reconhecimento da nossa incompetência em nos salvar. E só diante dessa mensagem, a porta já filtra uma galera, e por isso que são poucos os que chegam no final. Mas olha que interessante um outro ponto. Cristo primeiro afirma que a porta é estreita, deve-se então passar pela porta e seguir o caminho. Ao contrário das outras religiões, o cristianismo não é aquela que vai dizer, olha, viva o caminho estreito, faça isso e você será recompensado no final. Na sua próxima vida, na próxima encarnação, no final dos tempos, para onde você acreditar que você vai, não importa, você vai colher aquilo que você plantou. Por isso, pratique coisas boas. Isso é salvação pelas obras. E muitas vezes alguns meios evangélicos entram nessa direção, quando afirmam, por exemplo, a lei da semeadura. Olha, você vai colher o que você plantou, então o crente tem que colher coisa boa para plantar coisa boa. Deus é justo e sim, as consequências dos nossos atos, bons ou ruins, e muitas vezes são pagos na nossa vida. Mas isso não é lei cabalística, isso é misticismo. Quando a gente olha o exemplo de Jó, nós vemos lei da semeadura ali. O diabo simplesmente chega para Deus e fala, olha, Jó só adora você, só segue a você, só te ama porque você dá tudo para ele. Então Deus permite que tudo aquilo aconteça. Na verdade, quem acreditava na tal da lei da semeadura, ou no karma, ou sei lá o que for, eram os amigos de Jó, que no final do livro são repreendidos. E o que é mais interessante do livro de Jó é que nós sabemos o porquê Jó passou por aquilo tudo. Talvez ele nunca tenha sabido. Porque no final do livro, Deus interpela ele e humilha Jó e diz, Jó, onde é que você estava? Quando eu criei todas as coisas, quando eu criei todos os animais, quando eu coloquei limite na arrogância dos mares, onde você estava? E Jó se reduz à sua insignificância diante do Deus Todo-Poderoso. E o livro acaba. Porque não importava a Jó saber o porquê. O que importava era ele saber a quem ele servia. E assim é a nossa vida cristã. Nós não trilhamos o caminho estreito para receber a vida eterna. Nós passamos pela porta estreita. O passar pela porta estreita é o crer na palavra de Cristo, naquele que morreu do lado de fora da cidade. Cristo andou a Via Crucis e talvez seja essa
de fato, a via mais estreita em termos de sofrimento humano que alguém já passou, para que nós tivéssemos que passar pela porta que Ele abriu. Não vejam a porta estreita do Evangelho como uma defesa de Deus para a salvação. Pensem que antes essa porta estava fechada, e Cristo, pelo seu sangue, abre uma porta para que os homens sejam salvos. Porque sem Cristo só havia condenação, só havia caminho largo para passar. Cristo é aquele que abre a porta, e aquele que verteu o seu sangue para que a porta fosse aberta e tivéssemos acesso ao Pai, é aquele que diz: a porta verdadeira, a que eu morri para abrir, é estreita. Entrem por ela, é a ordem que eu lhes dou. Mas cuidado com o outro caminho. O caminho estreito, então, é olharmos a nossa vida sob um outro aspecto. E mesmo que soframos, e mesmo que muitas vezes, aos olhos do mundo, estejamos abrindo mão de prazeres, de alegrias desse mundo, nós não somos mais escravizados por eles. E aquela vida que aos olhos dos que estão de fora é estreita, é restrita, é limitada, agora abre os nossos olhos para uma realidade eterna, que não há caminho no mundo que a comporte. O destino daqueles que caminham pelo caminho estreito é a vida eterna, que já começa a se fazer presente aqui nessa vida. Aqueles que andam no caminho largo, não tendo Deus em quem confiar, vão confiar naquilo que o caminho lhe proporciona. Vão confiar na sua riqueza, no seu dinheiro, no seu status, na sua fama, na sua aparência. Mas todas essas coisas, queridos, passa com o tempo, passa com o caminho. E se você confia naquilo que você tem de material, se você confia naquilo que você conquistou na sua vida, nos títulos que você conquistou na sua vida, na sua inteligência, no dia que isso for tirado de você, a sua vida lhe foi tirada. Porque embora você se julgue muito mente aberta, embora você se julgue muito tolerante, você está extremamente limitado, restrito e acorrentado à realidade do caminho. O caminho é a sua cela, é a sua prisão. Por mais largo que ele seja, ele sempre vai te aprisionar. Mas a nós que olhamos para Cristo e vemos o caminho estreito, nós vemos que é um caminho que nos leva para a vida eterna, e mesmo que a nossa aparência mude, mesmo que percamos todas as nossas posses, mesmo que tenhamos limitação, doença, sofrimento nessa vida, a nossa existência, a nossa alegria está firmada para além do caminho. E embora o caminho seja estreito, a nossa esperança é gigantesca. A nossa esperança é enorme. Ela é eterna. Não há caminho que comporte a convicção, a esperança e a alegria daqueles que creem em Cristo Jesus. E esse caminho vai ser estreito, queridos. Ele nos leva para a vida eterna, mas ele vai trazer de forma natural dificuldades também. No próprio Sermão do Monte, no capítulo 5, Jesus fala sobre a perseguição daqueles que herdarão o seu reino. Vejam, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça do reino de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. A justiça de Deus, irmãos, é ofensiva para aqueles que não acreditam nela.
A justiça de Deus é ofensiva para aqueles que são donos da própria justiça. Porque nós, cristãos, afirmamos que aquilo que o mundo tem de mais precioso, que são as suas afeições carnais, materiais, individuais, tudo isso os levará à morte. É natural que o mundo nos odeie. É natural que haja perseguição. Não se engane. Não queira acampar à beira do caminho. Mas o Evangelho, para nós, é certeza de vida eterna. Para nós que estamos no caminho estreito, para nós que aos olhos do mundo estamos abdicando dos nossos prazeres, desperdiçando a nossa vida, os nossos domingos de descanso na igreja, jogando o nosso dinheiro fora com dízimos e ofertas, para nós que estamos aqui, nós temos a certeza, a alegria da vida eterna. Mas para aqueles que estão olhando de fora, a nossa vida é uma ameaça ao seu status quo. É uma ameaça à segurança que eles têm. Vai que esses crentes estão certos. Vai que sou eu que estou desperdiçando a minha vida. Como Jesus mesmo falou, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perdê-la, encontrará. A vida eterna que a gente encontra é quando a gente abre mão da vida como a gente quer viver. Quando a gente vê que o caminho não se compara com o destino. Quando a gente sai da infantilidade do mundo. Quando a gente sai do País das Maravilhas. No final, quem é que tem a mente fechada? Quem é que é estreito? Quem é que é apertado? Não é o cristão. É aquele que se julga dono de tudo. É aquele que acha que o universo cabe no seu coração e na sua mente. Mas não para nós. O universo é daquele que morreu por nós e a quem a gente serve. Quem sustenta o cristão no caminho estreito é o próprio que nos chamou para esse caminho. É aquele que abriu a porta para nós. É aquele que diz: vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Eu não lhes tirarei do caminho. Eu não lhes tirarei do mundo. Mas Ele também não nos deixa órfãos. Ele nos dá do teu Espírito. E é pelo Espírito daquele que nos chamou para a vida eterna, daquele que seguiu um caminho que ninguém poderia seguir, até a cruz. É na força de Jesus Cristo que nós seguimos e que nós vivemos a nossa vida, mesmo quando formos perseguidos. E que sejamos perseguidos pelos motivos certos, não pelo nosso legalismo, não pela nossa hipocrisia. Porque, como Jesus mesmo disse no Sermão do Monte, existem aqueles que dão esmolas, estão andando pelo caminho largo. Não sejamos assim. Reconheçamos que não somos nada sem Deus. Reconheçamos que mesmo no caminho estreito nós precisamos de Cristo, nós precisamos do Espírito para seguir nesse caminho. E, queridos, quando estivermos no caminho, Ele vai se mostrar muito maior do que Ele é. Não porque Ele é fácil, mas porque a nossa postura em relação à realidade muda. A nossa postura em relação aos fatos muda, a nossa postura em relação às pessoas muda. Isso abre a nossa mente para uma realidade cósmica muito maior do que a gente. E isso nos traz paz, isso nos traz segurança. Porque agora os nossos olhos estão abertos para uma realidade que vai muito além da nossa percepção, mas que tudo bem, porque a gente passa a confiar naquele que é dono da realidade, naquele que é infinito, naquele que é o detentor do cosmos. No último livro das Crônicas de Nárnia,
o rei Tirian, último monarca de Nárnia, ele entra num estábulo, já no finalzinho do livro, no final, na realidade, de toda a saga de Nárnia, e aí ele se espanta e diz o seguinte: caramba, quer dizer então que o estábulo visto de dentro e o estábulo visto por fora são dois lugares completamente diferentes? Ele diz isso porque quando ele entra no estábulo, ele vê um mundo novo, ele vê céus, ele vê uma luz, ele vê algo muito maior do que estava do lado de fora, que era só trevas. E aí quem estava do lado dele responde assim: é verdade, por dentro ele é maior do que por fora. Assim é o caminho estreito. Por dentro ele é maior do que por fora. A vida do cristão é muito maior, transborda. Aquilo que está em nós é muito maior do que aquilo que está no mundo. Por isso, queridos, não se entreguem ao sofrimento, não se entreguem às dificuldades da jornada, e não se entreguem à largura, ao espaço superficial, à primeira vista, tentador do caminho largo. Mas entre pela porta estreita, que conduz à vida eterna. Assim é o Evangelho de Cristo. Para os que estão de fora, parece intolerante, preconceituoso, sufocante, limitador. Mas para aqueles que vivem o Evangelho, ele é grande, ele é eterno, ele é vasto, ele transforma todas as áreas da nossa vida e ele conduz à liberdade e à vida eterna. É por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mesmo então, conhecendo essa realidade dupla, de um caminho estreito e de um caminho largo, ainda é difícil para nós entrarmos por essa porta. Ainda é difícil para nós seguirmos nesse caminho. Como eu disse, é intrigante que Jesus não nos apresenta os dois caminhos e nos convence a andar pelo caminho estreito. Ele nos ordena: entrai pela porta estreita. Por quê? Porque Ele conhece o coração daqueles que Ele chama. E a gente não é capaz nem de entrar por esse caminho. A gente não é capaz nem de se manter no caminho estreito. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 48, diz assim: diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. O Deus que a gente serve, Ele não só nos ensina, não só nos mostra o caminho, Ele nos conduz o caminho. Ele nos pega pela mão como eu pego meu filho de 1 ano, porque é assim que a gente é diante de Deus. E não importa o quanto a gente fale, o papai precisa pegar a gente pela mão. A gente precisa ser guiado por Deus. E toda vez que a gente depender de nós mesmos, nós talvez estejamos flertando com o caminho largo, o caminho daqueles que confiam demais em si. Nós precisamos daquele que sofreu a humilhação, para que nós tenhamos vida eterna. E é como o apóstolo Pedro diz na sua carta: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, transformou todo o nosso ser, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, sem mancha, sem defeitos, imarcessível, que não murcha, que não perde a vitalidade, que não perde o vigor, que está reservada para nós, ou para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé. A fé que temos em Cristo não é uma força nossa, mas é o poder do Espírito Santo para nos preservar no caminho. A fé é dom do Senhor para preservar os seus no caminho. É o poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada
para se revelar no último tempo. Então, queridos, hoje Cristo nos chama e nos ordena para segui-lo nesse caminho. E embora pareça estreito aos de fora, e de fato seja só ao olhar pela porta, Ele conduz à vida eterna, Ele conduz a águas tranquilas, Ele conduz à imensidão de um relacionamento pleno e pacífico com Deus, da nossa reconciliação com aquele que nos criou. Hoje, diante de nós, está o caminho que conduz para a vida eterna. E é hoje que precisamos trilhá-lo. Para os que são crentes, permaneçam fiéis e firmes no caminho que, embora estreito, é eterno, leva para a vida eterna. E você que está diante desse caminho e acha que tem a mente aberta, olha de novo para a sua vida e talvez você esteja mais preso do que você imagina. Oremos. Senhor, nosso Deus e bondoso Pai, louvado seja o Senhor pela obra de Cristo, pelo Teu ensino, pelo Teu exemplo, mas sobretudo pela Tua morte e ressurreição, que é o que nos abre a porta para a vida eterna, que é o que permite que trilhemos esse caminho, que, embora estreito, muitas vezes difícil, nos conduz para uma vida eterna contigo. É pelo Teu amor, pela Tua graça, que podemos trilhá-lo. Sustenta-nos, guia-nos, guarda-nos pelo poder do Teu Espírito mediante a fé. E aqueles, Senhor, que são Teus, que ainda se perdem, se limitam, se restringem e seguem num caminho de perdição eterna, que o Senhor lhes abra os olhos, que o Senhor lhes abra os ouvidos para ouvir, enxergar e compreender a verdade do Evangelho. Usa do Teu poder, Pai, para os que são Seus, mas que ainda se perdem no caminho que leva à perdição. Tenha misericórdia de nós, Senhor, para que em todos os dias de nossa vida confiemos no Senhor, depositemos a nossa esperança na promessa de vida eterna que temos em Cristo e assim vivamos, quer dias tranquilos, quer dias de dificuldade, para a Tua glória, até que os nossos dias se encerrem e recebamos a herança que é garantida, que é assegurada pelo próprio Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gostaria de chamar o pastor Isaías para petrar a bênção e encerrar o nosso culto de hoje. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé. Irmãos, enquanto ouvia o pastor Victor falar, eu me lembrei do Senhor Jesus Cristo se dirigindo a uma das igrejas da Ásia Menor, lá em Apocalipse, quando Ele disse: eis que tenho colocado diante de vocês uma porta aberta, que ninguém pode fechar. A porta que Ele abre não é fechada por força alguma e vai nos conduzir a um bom destino. Louvado seja o Senhor por isso. Feche os seus olhos e receba a bênção conforme está na palavra do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém.